Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe nossas consciências entre a vida e a morte. Irmão, hoje nós vamos falar, nesse blog diário, vamos falar sobre sentido e significado. O sentido, ele muitas das vezes é tudo aquilo que vem em oculto, né? O significado é tudo aquilo que está na expressão visual. Essas são as duas formações, né, das línguas de tudo, representando, né, todos. Existe forma de você invocar uma língua dependendo da localidade que você está, né? Existe costumes de falas, né? Essa é a forma de vocação. Mas o, a língua ela tem um sentido universal, ela tem um sentido universal, um sentido único para todos, porque o nosso corpo ele é único. Existe forma de você invocar, igual eu estou falando, existem situações que você esteja falando a mesma língua, tipo assim, se comunicando com vocação diferente, mas às vezes entendendo as mesmas coisas, por exemplo, né? Porque o sentido não é nada mais, nada menos do que você absorver entendimento, você entender as coisas. E o significado ele vai para fora para conhecer. Vamos colocar essa situação. Sentido. Vamos colocar essa situação dentro de uma intervenção divina, já que nós estamos falando de uma língua universal, uma língua que é universal, que é para todos, certo? É para todos, né? Talvez essa expressão de universal, ela vai explicar muito bem o sentido. Ela vai explicar muito bem o sentido, ok? Por que ela vai explicar? Porque aqui tem vida. Aqui as pessoas, elas relacionam seus corpos, né? E aqui ela vai invocar as línguas sempre separadas. Hoje em dia elas estão separadas. Você vê, percebe essa escrita? Ela é um sentido. Por quê? Por que nós identificamos que ela é um sentido? Tá vendo? Até essas expressões, tudo é um sentido, é um significado, quer dizer. Entenda isso, é significado. Todas as expressões são significado. Por quê? Porque a gente pode ver ela, entende? Ela é um significado, ela é um significado. Porém, quando ela tem sentido, ela vai ter vida. Ela vai ter vida, ok? E é dessa forma que a gente vai conciliando as coisas, tá vendo? Palavra para dar sentido e a vida, e é sentido para dar vida. Esse daqui é o universal, ok? Esse tipo de linguagem é universal. Aqui nós vamos invocar a língua, ok? E é dessa forma que a gente vai entendendo as coisas, ok?
aqui, para a gente, né, muitas das vezes, ela vem aqui com sentido e significado. Olha, irmão, por exemplo, você olha para uma mesa e você sabe que ela é uma mesa, porque você viu. Então, se você viu, você vai dar nome, né? Lembra que Deus diz para Adão, por exemplo, né, nessa versão ele fala, né, você dá nome a todos os animais, todos os bichos, né? Naquela versão falava, você deu nome a todos. Ele está dizendo que essa situação ia nós íamos identificar as pessoas pelos nomes, né? Não pelo sentido, você olhar para a pessoa, você ia ver que ela é uma imagem, você não sabe o que tem dentro dela, né? Você não sabe o que ela confessa, porque você muitas das vezes não tem ato consciente. Você vê pelas pessoas, então quando você olha, você entende que é um significado, né? Representa um corpo. Você olha para um sexo, por exemplo, um macho ou fêmea, você entende, olha, aquele lá chama tal nome. Então, se você não conhece ele, então você sabe apenas o nome dele, então você vai permanecer apenas no significado. O significado, muitas das vezes, quando ele vem aqui, ele governa no lugar do sentido. Ele governa no lugar do sentido com coisas vazias, mentirosas e falsas. Ele vai governar essa situação toda, igual no mundo de hoje. Hoje nós olhamos para as pessoas e vê, não tem sentido. Não tem sentido. Por que essa religião? Não tem sentido. Porque nós estamos apenas no significado, não temos o sentido dela, dos nossos corpos, ela está em oculto, elas não são reveladas, para ninguém. Você tem vida eterna, ninguém nunca te falou isso, ele só propaga a falsidade, porque eles querem que nós permanecemos no significado. As línguas todas estão em crise, né, português, ingleses, porque eles não querem que a gente entenda, a gente não quer que nós dá sentido a elas, eles não querem que nós comunicamos abertamente com as pessoas, porque a palavra ela é incrível, a palavra é incrível também, ela é significado, mas porém nós para a gente ter uma harmonia, a gente fazer uma conjunção, para ter um ato consciente, nós precisamos desses dois aqui. Sentido, significado e sentido, voltando sempre para cá. Para que, irmão, quando você começa, quando Deus começar, por exemplo, a alinhar todas as coisas, nossas palavras elas vão ser certeiras. Você sabe, aquela coisa certa que a gente não tem hoje. Você vê que as palavras estão em conflito. Todas as expressões estão em conflito. Era para uma palavra ter um sentido óbvio, mas hoje você vai no dicionário, você lê um dicionário hoje ele já representa uma coisa, amanhã você já lê outros dicionários, já representa outra coisa, não tem um firmamento, sentido, né? E porque ele está querendo demonstrar para nós que nós estamos em crise, a gente não tem sentido. E quando, nesse meio termos, como que os sábios sobreviveram, irmão? Ato consciente. Calcula aqui, olha, os prejuízos. Quando você calculou os prejuízos, você já calcula que você não vai querer para você. Então, você já começa a dar o sentido àquilo que não tem sentido, porque eles estão permanecendo em significado. E dessa forma eles falsificaram o sentido, usando o significado, fazendo com essa situação, volte por aqui. Irmão, entenda, as línguas todas estão em conflito, né? Você pode comunicar, né? Mas, querendo ou não, ela vai gerar um conflito social, porque elas estão em conflito, todas as línguas estão em conflito. Esse sentido, né, ele muitas das vezes
né, essa situação. Tem várias formações que possa explicar essa situação, né? O sentido aqui, muitas das vezes, ele vem aqui, ó. E o sentido, ele pode representar Satanás e Lúcifer. Porque, irmão, Lúcifer sempre vai representar a expressão visual, né? Porque a palavra, ela pode significar a imagem do corpo, ela pode representar o ato consciente, né? Vai depender o que você quer relacionar, né, dentro do sentido. O poder econômico, todas as formações ideológicas, está sobre a palavra. Se você ficar calado, muitas das vezes ficar em silêncio, você muitas das vezes vai entender que a nossa vida, ela tem um sentido. Porém, quando você começa a falar, ou você perde o sentido, transforma ela em significado, somente em significado. Não estou dizendo que esse daqui, né, é ruim, ele é bom. A palavra, ele explica muitas coisas na nossa vida, mas não pode explicar a nossa vida. Compreende isso? E assim, dessa forma, né, a gente, o certo, o ideal é permitir que ela volte aqui e dá sentido. A palavra, nossa palavra dá sentido à nossa vida. Mas muitas das vezes ela fica por aqui mesmo, né, representando uma situação que não é a nossa vida, entende? O sentido, o significado, ela vai explicar muito bem o entendimento, né, para o sentido. Quando você está entendendo dois corpos, um corpo entende o outro, você vai estar entendendo, você está em harmonia. A palavra amor, ela vem através do entendimento. Quando você tem harmonia, quando você entende a outra pessoa, então você está amando. Você está entendendo, está amando. Existe o amor corpo a corpo, né? Que ele muitas das vezes vai ser apenas por significado representativo do sexo, por exemplo, vai ser corpo a corpo, né? A gente vai sentir atraído pela expressão visual oposta do nosso gênero, então nós vamos sentir aqui no significado, né? Essa ideia é muito bom. Quando elas estão, né, muitas das vezes representando um único espaço e há entendimento sobre o sentido e o significado, todas essas coisas tornam aproveitosa. O conhecimento, né, ele vai representar o significado, né? Aqui ele representa o significado e esse daqui vai representar o sentido, né? Você pode muitas das vezes, né, usar a sua escrita para dar sentido, ou pode usar a sua fala pode usar o seu sentido para falar algo, pode usar o sentido da palavra para representar algo. Quando ela vem sair de dentro de você, esperamos que seja ato consciente, para que essa formação unida seja a vida, a palavra da vida, ok? Quando ela não está em conflito social, quando ela não está representando uma sociedade corrupta, pois quando ela estiver representando uma sociedade corrupta, ela vai permanecer em 70 vezes 7, em significado apenas. Ela vai representar apenas o significado, ou seja, o conhecimento, que é as mesmas coisas. O interessante é que, por fim, as palavras, elas vão se alinhar, né? Deus vai fazer as coisas formal, né? Ele vai alinhar todas as coisas para a gente ficar em harmonia com um com o outro e para a gente começar a entender um ao outro.
né? E ver a nossa origem, a perfeição de Deus, né? Essa, muitas das vezes poderia ser, né, Adão, mas não é. Poderia ser a Eva, não é. Pois esse espírito e o corpo, ele vai representar um espaço de cada um de nós, ok? Irmão, quando se trata de, né, essa situação, né, que vem representando com Deus, vem Deus, palavra da vida, né, é que ele vai representar o sentido, né, quando está nessa formação, porque esse espírito, muitas das vezes, quando ele não está segurado por um príncipe, né, seria Adão e Eva, ele vai representar o próprio Espírito de Deus e o corpo de Deus com a palavra da vida. Aqui Deus vai expulsar para fora ato consciente do Cristo, né, que é do poder de Deus, e ato consciente de um corpo comum, ok? Ele vai fazer essa representatividade aqui no Cristo e vai formar todo o conhecimento aqui, entende? Significado. Olha, é um processo da vida, né? Deus vem aqui, né? E transforma em significado todas essas coisas. Então, quando ele chega até o Cristo, a 70 vezes 7 é apenas o fim dessa situação, né? O fim é um juízo, um julgamento de Deus. É bom vocês entenderem isso. E ele vai permanecer em significado. Lembrando que o sentido, que a vida da pessoa, ela é uma origem, tá? Ela é uma origem, vai representar cada corpo em específico. Cada pessoa vai dar o sentido à sua vida de acordo com aquilo que Deus vier a criar no paraíso, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.